O assunto que eu vou falar assim hoje não é tão alegre, né? A gente não vai sair pulando de alegria quando se fala de depressão, ansiedade e violência contra a mulher. Mas eu vou tentar fazer de uma forma leve. E o pessoal que está em casa também falaram para mim que está sendo transmitido, né? Muito boa noite a todos. E, bom, meu nome é Luciana, eu sou psicóloga e eu atendo em Hortolândia. E fiquem aqui até o final, que no finalzinho eu vou contar por que eu estou falando aqui sobre esse tema. Você consegue colocar o pendrive, por favor? Aí tem alguns slides só para que eu não saia muito do roteiro, então eu coloquei algumas imagens, algumas frases, algumas coisas para a gente conversar. Mas enquanto isso, vou comentar com vocês que eu tinha 11 anos de idade quando eu decidi no meu coração que eu seria psicóloga. E nós éramos muito pobres, somos até hoje, mas naquela época a gente era muito mais ainda. Eu morava no norte de Minas, Vale de Jequitinhonha. E a faculdade mais próxima ficava em média uns 300 quilômetros. Eu morava num sítio. Mas eu decidi que um dia eu faria psicologia. Onde a gente morava não tinha transporte. A última aí, palestra. Esse é PowerPoint, isso mesmo. Lá não tinha transporte. E quando eu terminei a 4ª série, o governo colocou o transporte e nós fomos estudar na cidade. Quando eu terminei o ensino médio, eu me casei. E antes de terminar o ensino médio, na verdade, ficou faltando um ano. E eu não consegui mais terminar de estudar. As coisas aconteceram, eu acabei voltando aqui para Hortolândia, porque eu nasci em Campinas. E fui para Minas, eu tinha 3 aninhos. Então eu costumo dizer que eu sou mineira. Ainda tenho um sotaque mineiro, um sotaque meio misturado. Eu costumo dizer, eu sou mineira. Meu coração é mineiro, né? Apesar de eu ter nascido em Campinas. E durante a minha vida toda, o sonho de ser psicóloga, Deus me deu o privilégio de um dia resolvi brincar de fazer ProUni. Eu queria fazer o Enem, ver como que era. E depois, no ano seguinte, eu estudo bastante para tentar passar. Passei de primeira. E uma coisa que eu gosto de contar, no dia da prova do Enem, a minha preocupação era com redação. Eu amo ler, sempre li muito. E a minha preocupação, eu tenho que fazer a prova. E no meu coração eu falava assim, eu quero colocar uma frase bíblica na redação do Enem. Só que quem aqui estuda sabe, a gente não pode colocar religião na prova do Enem. Não pode colocar sua opinião. E quando eu cheguei lá, eu não me esqueço, 2010, o tema era o trabalho na construção da dignidade humana. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer esse negócio? Eu queria colocar alguma coisa e eu não conseguia. Fui fazer as provas de matemática, que eu não sou tão boa assim. A hora que eu não conseguia fazer matemática, eu ia para a redação, pensava e não conseguia, voltava para matemática. Aí uma hora surgiu uma frase na minha cabeça e eu comecei. Segundo nos informa o livro de Gênesis, o trabalho foi dado por Deus ao homem em castigo à desobediência maior de sua. De lá para cá, muita coisa mudou. E eu fiz a redação. Eu tirei 980 na redação. Consegui a minha bolsa de faculdade e fiz faculdade 100% ProUni. Então é algo que eu gosto de contar, que foi algo que estava no meu coração e eu consegui realizar. E por isso hoje eu estou aqui. Desde 11 anos pensando em fazer psicologia, hoje eu estou aqui hoje na frente de vocês, passando um pouco do meu conhecimento. Quando eu me formei, enquanto eu estava descendo as escadarias da faculdade, eu determinei no meu coração que parte do meu trabalho seria voluntário, levando conhecimento às pessoas, porque conhecimento salva vidas. E é o que a gente vai ver aqui hoje, tá? O que eu devo saber pelo bem dos meus relacionamentos? Eu quis dizer aqui que não é só relacionamento de casal. Nossos relacionamentos
com todas as pessoas. Tem coisas que a gente precisa saber sobre depressão e ansiedade para que a gente tenha um pouco mais de empatia com as pessoas. Para a gente começar a pensar nisso, tem como eu ver o slide aqui para não precisar ficar virando? Nos dois. Tem como ver aqui? Não? Não? Tá bom, não tem problema. Pode passar. Então, pode passar esse também. Vamos lá. Quem aqui já ficou machucado? De repente você acidentou e precisou ficar numa cama. É alguém que já aconteceu isso? Ficou com o pé quebrado, alguma coisa, e você não pôde mais se movimentar, ficou numa cama. A sensação que eu nunca aconteceu isso comigo, de ficar na cama, mas o que eu imagino, você não está doente, mas quebrou, sei lá, o pé, a perna, e você fica na cama o dia inteiro. Imagina o quanto ruim deve ser. Seu corpo está bom, sua mente está boa, e você quer se movimentar, mas você não consegue. A gente não fica na cama o dia inteiro. Mas tem uma doença chamada depressão que faz a gente querer ficar na cama o dia inteiro. E quem não conhece fala assim, nossa, que preguiça, querer ficar na cama o dia inteiro. Ficar na cama o dia inteiro cansa, dói. E a pessoa quer estar lá. Por que eu falo isso? Para a gente pensar que o que é depressão, né? A pessoa querer ficar na cama o dia inteiro, não tem como isso ser normal. Então, muito sono exagerado, ou então a pessoa para de dormir. A depressão, ela atinge algumas formas muito peculiares. Ela tem um jeitinho só dela de ser. Em uma pessoa, ela chega com muito sono. A outra pessoa com insônia. Tem pessoa que fica muito calminha e não quer conversar nada. Tem outra pessoa que fica muito brava. Então, quem vai conseguir identificar realmente é um profissional. É o profissional da psicologia, é o psiquiatra, é o médico que vai ajudar a gente a identificar. Mas dá pra gente ter um pouquinho de empatia antes de a gente apontar o dedo. Ah, minha mãe, sei lá, eu tô inventando aqui, por exemplo, a minha mãe nunca cuidou da gente, só queria dormir. Será que ela só queria dormir ou ela tinha depressão profunda? E qual a diferença entre depressão e ansiedade? Tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que têm ansiedade, tem pessoas que têm os dois. Para explicar de uma forma assim que todo mundo entenda, a meu ver, não sei se a Maria Aparecida concorda, o que eu costumo ver que a depressão é um pouco mais lenta, um pouco mais eu quero ficar quietinha, eu quero ficar no escuro, eu quero ficar deitada, eu quero comer muito. E a ansiedade é meio que pulando, as mãos não param, as pernas, parece que uma força que a pessoa tem que fazer alguma coisa, ela não tem paz em nenhum momento. E pode acontecer com qualquer pessoa, com e sem motivo. Às vezes eu estou em depressão porque perdeu um familiar, fiquei muito tempo triste. Ou às vezes está tudo bom. Qual o motivo de se ter depressão? Não existe um motivo exatamente. Pode ser que tenha e pode ser que não. Às vezes é só um desequilíbrio químico no seu cérebro e você entra numa tristeza profunda. E como saber que a gente está em depressão? Quando a gente deixa de fazer as coisas que gosta. Eu não quero mais fazer. Não tem graça mais. Parece que o mundo fica cinza. Não tem graça. Eu não quero mais fazer nada. E quando perceber se você tem ansiedade? Quando você tem vontade de fazer tudo e não dá conta de nada. E como melhorar? Primeiro eu vou falar de alguns personagens, como nós estamos na igreja, alguns personagens bíblicos que tiveram depressão. Eu escolhi aqui Elias. Quando a gente olha pelo olhar da psicologia, Elias teve síndrome do pânico. Ele estava com muito medo, lógico, um país inteiro querendo matá-lo. Acho que todo mundo deve ficar com medo. Ele saiu, ficou debaixo de uma árvore e em seu ânimo ele pediu para Deus a morte. Isso é uma ideia de suicídio. Só que ele não tinha coragem de fazer com as próprias mãos, ele pediu para Deus, Deus, me tira daqui, não sou melhor que meus pais, eu quero morrer melhor do que morrer através das espadas da rainha. E aí,
quando o anjo veio, ajudou ele foi para uma caverna, e lá na caverna olha, eu imaginando se Elias fosse meu paciente. Olha só as ideias. Se ele chegasse para mim e contasse aquelas coisas que ele viu. O que ele viu? Um terremoto que fendia tudo. Mas Deus não estava no terremoto. Aí depois veio um vento muito forte. Era a síndrome do pânico que ele estava sentindo. E depois de tudo isso, veio uma voz mansa e delicada que falou com ele. Aí sim, não era doença. A voz mansa e delicada, ele tampou o rosto e saiu da caverna para falar com Deus. Por que eu trago isso aqui? Para a gente entender que depressão, ansiedade pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter. E não é porque eu tenho mais Deus ou menos Deus, ou apeguei mais com Deus ou menos. Nós vemos pastores, pessoas muito religiosas que também têm depressão. Uma coisa é a nossa fé, outra coisa é a nossa saúde mental. Outra pessoa, Noemi, a sogra de Ruth, ela perdeu tudo, ela perdeu os filhos, ela perdeu o marido. E aí ela falou para Ruth, vai embora, vai viver com a sua parentela, porque eu já até meu nome não é o mesmo mais. Agora, a partir de agora, meu nome é Mara, que lá em Israel significava amarga. Então, era uma outra pessoa que teve depressão e que foi curada. Se é uma enfermidade se cura. Jonas, depois que ele desobedeceu a Deus, ele ficou lá. Por que ele desobedeceu a Deus? Porque ele achou que ninguém ia acreditar. Então eu vou sair aqui em Nínive, pregando para todo mundo, ninguém vai acreditar, eu vou embora. Ele tentou fugir. E aí ele foi engolido por um peixe, e a gente sabe a história, não preciso repetir a história de Jonas. Paulo também teve seus momentos de depressão, tem umas cartas dele, onde ele escreve que todo mundo abandonou, eu estou aqui preso. Imagina, gente, um pregador. Vamos imaginar, todo pregador, todo palestrante gosta de falar. E, de repente, coloca lá na cadeia e ninguém vai visitá-lo. E aí, o que ele faz? Aí ele começou a escrever carta. Ele também tinha sintomas de depressão. Então, isso eu estou dizendo para que a gente tire um pouco dessa ideia de que depressão é porque eu fiz alguma coisa. Às vezes não. E quando a gente vai buscar ajuda através da terapia e da ajuda medicamentosa, nem sempre precisa tomar medicamento. Às vezes só a terapia resolve. Tem vezes que precisa dos dois. Mas uma coisa que não dá nunca é ser só medicação. Porque você vai esconder seus sintomas, mas não vai tratar a causa. Então, precisa ir com um psicólogo e tratar a causa. E como melhorar? Melhorar de depressão tem algo que eu costumo brincar que é muito caro. Sol. Tomar sol, vitamina D. Sol salva vidas e Deus deixou aí de graça. No nosso país a gente tem até demais. Países nublados, o índice de suicídio é maior do que países ensolarados. Só para ter ideia de quanto o sol faz milagre pela nossa saúde mental. Outra coisa é a atividade física. E Deus deu para a gente 2 pernas, né, para a gente ir fazer atividade física. Pessoas que faz atividade física e toma sol, elas diminuem até 7 pontos numa escala que nós temos, a escala BHS, escala de depressão. A mesma quantidade que diminui quando se toma medicação. Agora imagina, se toma medicação, toma sol, faz atividade física, toma alimentação saudável, a probabilidade é que você fica muito bem. Volta um pouquinho. Agora, isso, vamos, esse foi o próximo, né? Então, é isso que eu queria falar sobre depressão e ansiedade, para que a gente desenvolvesse um pouco mais de empatia, né? A gente pudesse olhar para as pessoas com mais carinho, com mais amor. Quando você vê uma pessoa que está com as mãos tremendo, eu não sei o que fazer, vamos fazer uma caminhada? De preferência no sol. Vamos fazer uma caminhadinha, vamos tomar uma água, deixa a pessoa se expressar. E o que eu costumo dizer nas minhas palestras é que
Nossa sociedade é carente de ser ouvido, deixar a pessoa falar. E olha que curioso, o Criador deu para a gente 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir o dobro e falar a metade. E o que a gente faz? A gente fala. A gente a gente não ouve. Se as pessoas ouvissem, tivesse o hábito de ouvir o dobro, não precisaria nem de psicólogo. Porque o que a gente mais faz é ouvir. Tem, às vezes, chega um paciente na nossa sala e eu falo, e aí, como foi a semana? Então, a minha semana, e vai lá, a hora que chegou o final, acabou o tempo, né? Acabou. Até semana que vem. A pessoa só falou, porque tem carente de ser ouvido. Se nós começarmos, a partir de hoje, a ouvir as pessoas, e engraçado que de forma a gente não pensa. Vamos imaginar, eu estou muito mal porque morreu o meu cachorro. Aí eu chego para minha amiga, eu estou tão mal, morreu o meu cachorro. Aí ela fala assim, eu sei bem o que é isso. Uma vez eu perdi 3 de uma vez. Não é assim que a gente faz? A pessoa fala assim, nossa, mas eu tô com uma dor no braço. Eu sei bem o que é isso, viu? Tem uma vez que eu tive um acidente, eu quebrei os 2. Aí vira uma competição de problema porque nossa sociedade não sabe ouvir. A pessoa chegou, está reclamando de um dedinho do pé, você quebrou as 2 pernas. Mas ela saber que você quebrou 2 pernas não vai melhorar a dor do dedinho do pé dela. Deixa ela falar. Se depois entrar no assunto, você fala o seu. Mas nós precisamos ouvir mais para que esse mundo tenha mais saúde mental. Certo? Por enquanto, essa é a primeira parte aqui da depressão e ansiedade. Para que não prolongue muito, eu trouxe isso que eu espero que todos nós saímos daqui ouvindo bastante. A gente pode falar, viu, gente? Não precisa... a partir de hoje eu não vou falar. Não, vamos falar, mas vamos ouvir mais as pessoas com muita empatia, sem dar pré-julgamento, né? Você deveria ter feito assim. Às vezes a pessoa só quer falar. Tem uma brincadeira que eu faço também. Imagina você com muita fome. Aí você chega em casa, nossa, que fome. Alguém fala para você, que fome nada. Fome quem passa é as crianças lá na África. Melhora a sua fome? Não melhora, né? Saber que o outro tem um problema maior que o meu não resolve o meu. Então vamos ouvir um pouco mais as pessoas, ter mais empatia, deixar as pessoas falar. E engraçado que quando a gente aprende isso, começa a ficar tão automático, que você entra no ônibus, às vezes só quer dormir. Na época da faculdade eu só queria dormir. Sentar lá atrás e dormir. Sempre sentava alguém e falava, Fia, essa semana... Aí eu ficava assim, nossa... E a pessoa contava a vida dela inteirinha durante a viagem, que eu só queria dormir. Por quê? Porque as pessoas estão carentes de ser ouvidas. Eu tenho algumas pacientes que, inclusive, são psicólogas e elas falam, Lu, eu só queria conversar. Todo lugar que eu vou, as pessoas querem falar. Porque as pessoas estão carentes de ser ouvidas. Pode passar? Não, esse pode deixar, desculpa. Pode deixar. Agora nós vamos falar então sobre o segundo assunto, que é o assunto que eu vim falar hoje, sobre violência doméstica, porque nós estamos no mês de combate à violência contra a mulher. E trouxe alguns dados bem interessantes. Olha só, 30% da população são de pessoas evangélicas. Se a gente imaginar que a população de evangélico é mais ou menos 50% homem, 50% mulher, então a gente imagina que 15% das pessoas, das mulheres do Brasil, da população geral, 15% são mulheres evangélicas. Essas mulheres evangélicas, que é apenas 15%, elas respondem por 40% das denúncias nas delegacias de violência contra a mulher. Isso significa que uma mulher evangélica, ela tem 2,3 vezes mais chance de sofrer violência contra a mulher do que uma não evangélica. E eu sempre tenho uma coisa que eu falo desde pequenininha. Mas por quê? Por que isso? Às vezes chega alguém e fala, Lu, a minha vida está assim, assim, eu penso na minha cabeça, por quê? Mas por que as mulheres evangélicas sofrem mais violência do que as outras? E de denúncia, a gente não está nem falando daquelas que não falam. Por quê? Aí eu cheguei a uma conclusão e depois outra pessoa me ajudou a chegar a uma outra. Minha conclusão é, nós queremos que o
nosso lar seja abençoado por Deus. Então, acontece um problema, às vezes, enquanto o problema está desse tamanhozinho de violência, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de buscar ajuda, porque eu não quero que não saiba que a minha família é perfeita. E enquanto o problema está desse tamanhozinho, então só vai buscar ajuda quando o problema já não passa mais na porta. Aquele problemão, aí vai buscar ajuda. Só que tem um outro detalhe também. Um dia eu estava numa palestra com a deputada Edna Macedo e terminou a palestra, eu fui conversar com ela sobre esses dados, né? E ela falou uma coisa bem interessante. Às vezes a pessoa está sofrendo já violência doméstica e elas vêm para a igreja em busca de ajuda. Então, por isso, tantas mulheres sofrem violência doméstica que estão dentro das igrejas. Então, por isso que as igrejas precisam acolher essas pessoas que chegam, porque muitas das vezes elas vêm buscando auxílio, porque estão sofrendo em casa. E o que elas sofrem em casa, vamos explicar direitinho, porque conhecimento, como eu falei no início, salva vidas. Para falar de violência doméstica, violência exatamente contra a mulher, quando a gente fala violência doméstica é contra qualquer pessoa. Criança, homens também apanham, idosos também apanham. Mas por que a gente fala mais da mulher? Porque geralmente, no corpo a corpo, o homem sai ganhando e a mulher sai perdendo. E quando às vezes acontece algum relacionamento e que dá muito errado, pensando na violência maior, geralmente os homens saem vivos das situações. E muitas mulheres perdem a vida. Por isso que a gente precisa falar das mulheres. E hoje, eu pensei nesse termo hoje, da violência como uma doença que adoece as famílias. E ela é a doença mais duradoura que existe. Por quê? Eu vou explicar. Vamos imaginar que na nossa família alguém tem câncer. Aquela pessoa morreu, o câncer não passa para os filhos. A violência doméstica passa. Mulheres que sofrem violência, as filhas sofrerão violência em 95% dos casos. Então, o que isso significa? Que não é uma doença que acaba naquela pessoa. Hoje eu tenho lá no meu consultório uma médica que ela busca ajuda, porque a vida dela tem vários problemas, porque a mãe dela, quando tinha 13 anos, assistiu o pai matar a mãe. Então, essa mãe cresceu desestruturada por conta de um trauma, criou uma filha desestruturada. Então, a menina é neta de uma vítima de violência doméstica e ainda carrega essa dor que vai perpetuando gerações. Por isso, a meu ver, depois se alguém me fala para mim que eu estou errada, essa é a doença mais duradoura que existe, porque ela passa gerações. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente precisa falar da Lei Maria da Penha, porque é ela que explica o que é violência. Quando eu contar a minha história, vocês vão entender por que é preciso a gente saber exatamente o que é a violência. Porque às vezes a gente acha que é só a agressão física que deixa marca. É muito comum chegar no meu consultório, ou às vezes no atendimento online, pessoas que falam, mas Lu, mas não ficou nenhuma marca. Ou então, ele nunca me bateu. Aí você fala, você nunca bateu, nunca teve violência. Será? E aí nós vamos falar, então, sobre os tipos de violência. Financeira ou patrimonial. O que seria isso? Seria toda aquela violência que faz contra os bens, dinheiro da mulher. Vamos imaginar. O homem que quebra o celular da mulher, da delegacia, da polícia, é violência financeira. Quebrou o celular dela numa crise de ciúme. Proibiu ela de trabalhar. Também. Às vezes, e eu sempre falo, gente, como um acordo é como um acordo. Não é violência.
Eu falo, por exemplo, se eu tivesse alguém que fala assim, Lu, ó, fica em casa de boa que eu vou trabalhar. Eu ia falar para ele assim, eu vou trabalhar também, porque eu amo a minha profissão. Mas imagine que alguém fala assim, ó, você é princesinha, não precisa trabalhar, eu vou te dar tudo. Se ela quiser, ok. Agora, se ela não quiser, se ela for proibida, meu marido não deixa, é violência. Está lá na lei. Outra, violência moral. Sair falando mal da pessoa para todo mundo. A minha mulher isso, a minha mulher aquilo, e fala mal da pessoa, difamando ela. Está na lei. É crime e dá cadeia também. Violência física. Eu já cheguei. Quando eu comecei a atender, eu atendia muito mais casos de violência contra a mulher do que qualquer outro. Hoje está mais ou menos equilibrado. Mas eu tinha casos que as mulheres apanhavam na cabeça, porque aí não fica marca. Debaixo do cabelo ninguém vai ver. É violência. Qualquer coisa que te trouxe dor. É violência física. Vamos imaginar assim vou dar um chacoalhão nela para ela acordar para a vida. Acorda para a vida. Doeu? Violência física? Está lá na lei. Qualquer coisa que faça contra o seu corpo, que te cause desconforto, né? Ficou marca, não ficou marca. É violência. E você pode sim ir lá e denunciar na delegacia. Uma vez eu fiz uma palestra num culto da Assembleia de Deus de São Paulo. Eu esqueci o nome da Assembleia de Deus. E o pastor dizia assim, o pastor Joel Cruz, tem coisa que é para o pastor e para Deus. Tem coisa que a gente consegue resolver sozinho. Vai na delegacia. Ele falava sempre assim sobre violência contra a mulher. Outra violência, violência sexual, qualquer coisa que fazer contra ela que ela não quer, ou obrigar ela a ver alguma coisa que ela não quer, é violência. Independente se é casado ou não, se é seu marido ou não, o seu corpo é seu. E foi Deus que te deu. Então, para tocar nele, tem que ter a sua permissão. A outra, que eu deixo sempre por último, é a violência psicológica. E eu costumo dizer, por que eu deixo ela por último? Porque ela é a mãe de todas as outras. É ela que segura todas as outras. Vamos imaginar, a gente conhece, de repente alguém conhece um namorado, hoje tudo beleza, tudo flores, e ele vai te dar um tapa do nada. Ninguém fica. Receber um tapa é perigoso levar outro. Agora, na violência psicológica, as coisas vão começando bem devagarzinho. Primeiro começa a falar mal do seu corpo ou da sua inteligência, de qualquer coisa que te cause dor, que você não fica bem. Aí começa, você, sei lá, gente, eu não gosto muito de falar as coisas que as pessoas falam, mas a gente ouve absurdos de paciente que diz que o marido falava que era gorda demais, magra demais, velha demais. E tem um exemplo, só para a gente entender como isso é muito sutil. Eu tinha uma paciente que o marido dela chegava, ele era 2 anos mais novo que ela. 2 anos. Ela tinha 38 e ele tinha 36. Ele chegava, ela estava olhando no espelho e ele falava assim, meu amor, eu te amo tanto, mais tanto, que as pessoas falam para mim assim, fulano, você consegue uma mulher mais nova. Mas eu falo para as pessoas, não, eu prefiro a minha neguinha. Aí, como que a gente reclama disso? Ele falou que me prefere, só que ele também falou para ela que ela era velha. Sempre ele fazia esse elogio. Nossa, meu amor, as pessoas sempre olham para mim e pensam, nossa, aquele homem com uma mulher mais velha. E eu sempre falo, não, eu amo ela. Viu como que isso é violência? Porque ela não pode nem reclamar. Porque é uma declaração de amor ou ele está me chamando de velha? Como assim? Aí, outra coisa que pode acontecer, por exemplo, coloca o prato de comida lá para você comer, né? Você vai comer. Nossa, meu amor, eu te amo tanto que eu como essa comida. A da minha mãe era bem melhor, ou da minha ex era muito melhor, mas como eu te amo tanto, imagina isso na nossa cabeça, a gente ouvindo dia após dia. E aí, da próxima vez, aí vai
aumentando de grau, né? Aí ele já destruiu sua autoestima, já colocou lá no chinelo, já falou que você é velha, gorda, magra, sei lá o que ele falou de você. Você já está mal. Aí ele dá um surto do nada e dá um murro na parede. Porque eu estou muito brava. Aí ele dá um murro na parede. Aí você faz o quê? Fica encolhidinha com medo. Na próxima vez, o murro vai ser muito mais perto do seu rosto. Da próxima vez, ele vai pegar e vai te chacoalhar, porque a violência psicológica ela vai vindo bem devagarzinho e vai abrindo terreno para a violência financeira. Só pega o seu dinheiro ali, por quê? Porque é seu marido, porque ele pode, pega seu dinheiro que você ia pagar uma conta, gasta com alguma coisa, e você não pode reclamar, porque ele sempre diz, olha, meu amor, eu admiro tanto, tem casais que a mulher não ajuda, mas você, meu amor, você sempre está aqui do meu lado, minha companheira, e vai levando seu dinheiro. E vai subindo, pegando todas as outras violências muito devagarzinho. Violência psicológica, é bom a gente prestar atenção que não é só em relacionamento, marido, mulher, esposa, esposo, patrão. Às vezes seu patrão está fazendo violência psicológica com você e você não sabe. Às vezes ele chama para reunião de sexta-feira na hora de ir embora. Às vezes ele chega e reclama do seu serviço o tempo todo. Ou uma chefe, qualquer pessoa pode usar de violência psicológica. E quando a gente conhece isso, a gente já fala não desde cedo. Por exemplo, começou a fazer violência. Ei, eu não achei isso legal, isso me magoou, eu não quero que você repita. E pode ser que seja um relacionamento que se salva através do conhecimento. Nem ele vai agredir mais e nem ela vai aceitar ser agredida. E se torna uma família feliz, porque tem recuperação as coisas. Pode passar. E aqui eu trouxe uma coisa bem interessante. Quem aqui se considera cristão? Acho que todo mundo, né? Não tem ninguém que fala assim, não, eu não sou cristão, o que está fazendo dentro de uma igreja? Aí tem essa frase, essa parte aqui, em Mateus 25:40. Quem sabe o que está escrito em Mateus 25:40? Eu quero que vocês digam. O que está escrito lá? Quem vai ler aqui para mim? Oi? Alguém achou aí? Não? Se alguém achar, vem aqui ler. Achou aí? Lê aí para a gente, então, o que está escrito. Respondeu o rei e lhe disse, e dirá, em verdade vos digo que quando o fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Viu? Se eu sou de Cristo, o meu marido vem e me deu um murro, e quem que ele está dando um murro? Está lá na Bíblia, está escrito. A quem fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Não foi eu que disse, está lá escrito. E às vezes a gente deixa de pensar isso, que a sua esposa é de Cristo. O seu marido também. Se você faz mal às pessoas, você também está fazendo a Cristo. É bíblico, está lá, né? Então, por aqui ficou a parte mais chata da palestra, mais teórica, e agora eu vou contar a minha história, como que aconteceu e como eu sofri todas essas violências que aí está. Passa pro... só coloquei isso mesmo. Então, eu cresci lá no norte de Minas. Lá é muito comum as meninas casarem muito cedo, 14, 15, 16 anos. Era, né, gente? Faz tempo que eu não vou lá, não sei se ainda está assim. Naquela época era. E eu me casei com 17 anos. Eu não me casei com uma pessoa desconhecida. Eu me casei com o meu primo. Meu sogro e meu pai eram primos. Então, eu me casei com um primo de segunda geração. E eu não sofri violência física,
até o último dia do meu casamento. Só sofri no último dia. Mas eu não sofria violência física. E eu achava que violência era só física. Por isso que eu falo que salva vidas, se a gente tiver conhecimento. Se eu soubesse que todas as vezes que ele falava para mim que ele não acreditava no meu potencial intelectual, que eu era burra, se eu soubesse que era violência, talvez eu tivesse colocado um fim. Mas eu não sabia. Então, ele ria das coisas que eu falava, ele falava que eu era burra. Essa violência psicológica só acontece onde dói. Ele falava que eu era gorda. E para mim, tanto faz. Eu brinco que eu esforcei bastante para ter esse corpo aqui. A gente come pra caramba para ser gordinho, né? Se a gente não comesse tanto, a gente ficava mais magra. Mas para mim tá tudo bem. Eu não tinha problema. Então, a pessoa vem e fala alguma coisa. Se você continua a vida de boa, ele vai achar outra coisa. Ele tem que te atingir. E aí ele me atingia no meu intelecto, né? Na minha inteligência. Igual eu falei, eu fiz o Enem, eu passei no Enem. Eu fiz um concurso para o Correio, eu passei em segundo lugar. Eu fiz no vestibulinho da ETEC, eu passei em segundo lugar. E ele sempre dizia que era milagre, porque eu não tinha capacidade. Eu era burra. Então, zombava de mim na presença dos amigos, quando eu contava uma piada, alguma coisa, ele zombava, mas sempre muito carinhoso. E a violência psicológica muito sutil, com o passar do tempo, em qualquer discussão que acontecia, depois que acontecia a discussão, ele me abraçava e falava assim: nós dois vamos morrer juntinhos, meu amor. Isso é uma ameaça de morte ou isso é uma declaração de amor? A gente fica sem entender. Nós dois vamos ficar juntinhos até o fim. Não dá para a gente sair fazer uma denúncia que o meu marido falou que a gente vai ficar juntinho até o fim. E aí a gente vai ficando confuso. Outras coisas que é bem comum de acontecer. Privação do sono, não te deixar dormir. Discutir a noite inteira. Principalmente se no outro dia você tem uma entrevista de emprego, você tem um relatório para fazer, discute a noite inteirinha. Aí no outro dia você faz tudo o que ele quer, porque você está cansado. Você obedece, você toma aquela decisão que você não queria tomar. E a gente vai ficando maleável. Outra coisa, discussão na hora da comida. Aí você não consegue comer, você também obedece àquela pessoa muito mais facilmente. Então, quando eu me casei com 17 anos, 19 eu tive o meu primeiro filho e com 21 eu tive a minha segunda. E quando eu estava grávida da minha filha, a gente veio aqui para Hortolândia. E aí ele foi trabalhar, passei no concurso do Correio, fui trabalhar também. E consegui a bolsa do ProUni, fui estudar. Aí eu saía de casa 10 para 7 da manhã, ia trabalhar em Campinas. Lá de Campinas eu já ia para a faculdade e eu voltava meia-noite. E chegava em casa, eu ainda tinha que arrumar a casa, eu tinha que cuidar de tudo, porque ele nunca tinha dinheiro para pagar faxineira, não tinha dinheiro para nada. Só tinha dinheiro para chamar os amigos para fazer churrasco todo final de semana. E como eu sofria violência financeira, eu também não tinha meu dinheiro. E isso, com o passar do tempo, vai se desenrolando e a gente acostuma, porque eu só sabia gastar, ele dizia. E ele era bom administrador. Então, por que o dinheiro vai ficar comigo? O dinheiro ficava tudo com ele, tudo que eu recebia, todo o meu salário. E aí ele brigava comigo sempre que eu comesse um salgado na faculdade. Eu comia um salgado, por sua conta, por sua culpa a gente vai ficar endividado, e essas coisas que eu ouvia. E um ciúme exagerado. Eu não podia conversar com nenhum homem. Qualquer homem que eu conversasse, ele dizia que confiava em mim, ele não confiava naquele homem. Aí ele falava mal da pessoa, e tinha discussão, e tinha briga, por motivos bobos, assim, do tipo de lembrar que no primeiro ano de casamento eu era assim, e hoje eu era assim, e brigar. Então, eu fui ficando cada vez mais calada, cada vez mais sonolenta, porque eu não conseguia dormir à noite, porque ele discutia horas intermináveis. E um dia eu cheguei da faculdade e meu filho falou assim: eu tenho uma coisa para te contar, mas eu vou esperar você apresentar o TCC.
Faltava umas 2 semanas para apresentar o TCC. Aí eu falei, não, filho, você vai me contar agora. Meu filho tinha 14 anos na época. Você vai me contar agora. Achei que ele estivesse sofrendo alguma coisa na escola. Aí ele contou, ó, o papai está te traindo. E aquilo, eu pensei, nossa, claro que não, ele me ama. Tem um ciúme tão grande de mim. E aí eu aprendi depois, ciúme não é amor, ciúme é só posse. Porque eu achava que ele me amava demais, ele tinha um cuidado, ele fiscalizava meu telefone, ele olhava minhas conversas com a minha irmã, ele olhava minhas conversas com meu pai, ele regulava se meu pai ligou ou não ligou para mim, o que seu pai queria. E aí eu achava que ele me amava demais, nossa, esse homem morre por mim. E quando ele me traiu, eu fiquei assim, mas aí volta para casa, não tem para onde voltar? Era mais ou menos isso. E aí eu chamei meus filhos e falei para eles que eu ia pedir o divórcio. Aí minha filha falou assim, ô mamãe, vamos fazer uma coisa? Deixa para você pedir o divórcio depois de janeiro, porque a gente passa o último final de ano juntos. Eu adorava a festa de ano novo, comemorar. Aí eu falei assim, que mãe que não vai... Nossa, eu já aguentei 17 anos, que ser mais um mês, né? Um mês e pouquinho. Falei, então tá bom, vamos ficar em janeiro. Pensei comigo, em janeiro eu falo para ele, olha, eu vou sair de casa, eu dou 30 dias para ele acostumar com a ideia e depois eu saio. Na minha cabeça estava assim. Aí dia 23 de dezembro de 2017, eu ia para casa da minha mãe, porque... Na violência psicológica, uma coisa que acontece é isolamento social. Sua mãe não presta, eu não quero que ela venha na minha casa. Seu pai também não, se ele vir aqui eu quebro a cara dele. Seus irmãos também não. E a vítima, que no caso era eu, não fica com ninguém, ninguém ia na minha casa, não podia ir. Aqueles que não era proibido de ir em casa explicitamente, quando iam em casa ele começava a brigar com as crianças. Você não fez isso, eu mandei você fazer isso, você não fez, cadê seu chinelo? E o ambiente ficava tão ruim que a visita ia embora e não voltava mais. Então, ninguém ia na minha casa. E aí eu ia aproveitar o feriado e passar o dia de Natal com a minha mãe, como a gente fazia todos os outros anos. Dia 24 com a minha mãe, dia 25 com ele e a família dele. E quando eu estava saindo, esse dia ele discutiu bastante comigo, dia 23 de dezembro, ele discutiu bastante comigo, e é para vocês verem que os motivos é tão bobo, porque eu ia para Mojimirim, minha mãe morava lá, e eu fui no mercado, eu comprei alho, e aí ele falou assim, você fica aí gastando o nosso dinheiro à toa, você foi lá comprar alho, e você até vai viajar? Eu falei assim, mas eu volto daqui 3 dias, como que alho estraga em 3 dias, né? Mas aí ele, nossa, é por isso que a gente não consegue pagar as contas, por isso, falou um monte de coisa, só que eu já não falei mais nada. Quando a gente decide que não adianta mais, a gente para de reclamar, a gente para de falar. E aquele dia eu não falei nada, absolutamente nada. Quando estava entrando no carro, eu descasquei o alho, fiz tempero para não estragar. O tempero depois durou 6 meses, porque eu tinha comprado bastante alho. Fiz tempero, ele falou que ia estragar o alho, então fiz tempero. Entrei no carro para sair com os meus filhos, eu não encontrei o controle do portão, porque ele tinha pegado, né? Eu falei, eu não estou conseguindo encontrar o meu controle. Aí ele falou, busca lá no quarto, está lá em cima. Minha casa é um sobrado. Aí eu subi, ele falou que estava na gaveta. Eu estou procurando na gaveta. Aí ele falou alguma coisa que eu não consigo lembrar, mas era algo do tipo assim, era para ser assim, esse é o único jeito. E quando eu olhei para ele, ele estava com a arma apontada para mim. Aí ele deu o primeiro tiro que pegou nessa mão. E aí, quando ele deu o primeiro tiro, aí eu olhava para ele e falava assim, presta atenção, olha para mim, eu sou a mãe dos seus filhos. É como se eu quisesse acordá-lo. Aí ele deu o segundo tiro que pegou nesse dedo aqui, passou aqui e o projétil está alojado aqui no meu pescoço, em cima da artéria, 1 milímetro da artéria. E aí naquele momento eu pensei, ele vai matar a mim e vai matar os meus filhos. E um pouco mais cedo ele tinha falado assim, você pensa que eu não sei que você quer largar de mim? Mas se você não for ser minha, você não vai ser de mais ninguém. E aí, nesse momento, quando ele atirou, eu pensei, ele vai matar a mim e vai matar meus filhos. Aí eu virei para abrir a porta, para gritar com as crianças, para elas fugirem. Eu pensei, ele mata a mim,
mas meus filhos escapam com vida. Quando eu abri a porta, eu estava de costa, ele deu mais um tiro que pegou nesse braço. Esse meu braço, ele não movimenta assim. Eu só faço esse movimento e eu sinto muita dor nesse braço. E eu estava de costa. Mas quando eu abri a porta, a polícia estava em frente à minha casa. Tinha 3 viaturas de polícia. Eu morava em frente a um condomínio e alguém ligou para a polícia e fez uma denúncia que o vizinho estava com um som alto dentro do apartamento, 5h30 da tarde. E a polícia foi. Se isso não é milagre, eu não sei que nome que a gente dá para isso. Então liga para a polícia. Meu vizinho está com som alto. Aí a polícia fala assim, então eu vou aí. Em 3 viaturas. E a hora que atendeu a ocorrência, estava indo embora, estava exatamente em frente à minha casa, o policial escutou o primeiro tiro. Aí quando eu abri a porta, eu já vi a polícia. E aí eu gritei, socorro, ele vai me matar. Aí o policial que estava na viatura pararam no meio da rua, olhou para mim, só que era mais ou menos a distância daqui na rua, porque eu estava no sobrado e eles lá. Quando eu olhei para eles, eles desceram com um fuzil na mão. Eu sou psicóloga, eu sei que tem ciência, eu sei que a nossa mente faz coisas, mas eu vi os policiais de asa. Asas brancas enormes e com fuzil na mão. E aí eu falei para ele assim, é a polícia está vindo aí. Aí ele foi dar o 4º tiro na minha nuca. E a arma que tinha disparado 3 vezes não disparou. Ele tirou o projétil, jogou no chão, enfiou a mão no bolso e pegou mais. Nesse momento, meu filho abriu o portão e um policial entrou. A hora que ele viu que um policial tinha entrado, aí ele subiu a escada no nosso sobrado e lá da laje, ele conversou com a irmã dele que morava lá no fundo. Segundo dizem, ele falou para ela, cuida da minha mãe que eu fiz besteira. Eu matei Luciana. E ela falava, meu irmão, pelo amor de Deus, entrega a arma, né? Que a polícia está aí, entrega a arma. E ele falou assim, eu vou terminar o que eu comecei. Nisso, a minha filha subiu para ir ficar comigo. E a minha filha falava assim, mamãe, eu vi o papai subir com a arma, mas eu não acreditava que ele era capaz de fazer uma coisa dessa. E naquele momento eu só pensava assim, a minha filha não pode ficar traumatizada com isso. E eu falava para ela, filha, eu juro para você que eu não vou morrer. Eu juro. A mamãe vai cuidar de vocês. Mas nesse momento eu pensava assim, você está contando mentira. E quando eu era criança, se eu contasse mentira, meus pais batiam bastante. Eu sou uma pessoa que eu não consigo contar mentira. E eu pensava assim, isso é mentira. Mas eu pensava, é uma mentira boa, porque a minha filha vai ficar menos traumatizada. Eu só pensava isso. Porque essa região aqui, ela é muito vascularizada, então sai muito sangue. E eu achei que tinha pegado a minha veia aorta, porque saía bastante sangue, eu colocava a mão aqui. E aí, quando eu falei assim, a mamãe não vai morrer, eu juro, a polícia vai cuidar do papai, tá? A mamãe vai cuidar de vocês. E vamos lá, então, para o policial levar a mamãe para o hospital? A minha filha tinha 12 anos, eu tinha um de 12 e um de 14. Quando a gente desceu a escada para ir sentido os policiais, ele terminou de falar com a irmã dele e veio atrás. E veio atirando na gente. Ficou marcas na parede. Só que ele não atingiu por ser escada. Nem a minha, nem a minha filha. Nós passamos pelos policiais. Os policiais vieram ao encontro dele, né, gritando, entrega a arma, entrega a arma. Ele atirou nos policiais, os policiais atiraram nele e ele faleceu. Na minha cabeça, eu penso que no meu coração, eu sou uma mulher divorciada. No documento lá, eu sou uma viúva. E eu lembro de uma história que eu ouvi na igreja, lá no início do casamento, quando eu fui chorando lá, reclamar. E eu lembro de um testemunho que a irmã contou, que Deus falou para ela no coração dela, o seu divórcio vai ser assinado no céu. O meu divórcio foi assim. Não fico feliz pela morte dele. Eu sofro muito pela minha sogra. Como eu não tinha contato com a família, não podia ter muito contato com a minha família, eu me apeguei muito à família da minha sogra.
E eu não desejo para ser humano nenhuma dor que essa mulher deve sentir. De um filho que ele era honesto, era trabalhador, ele era uma pessoa de bem. Ele só não era um bom marido para mim. Ele era um bom pai para minha filha. Ele só não era um bom pai para o meu filho. Mas para minha filha era a dodóizinha dele. Eu não desejo para ninguém. Por isso que eu falo, a violência doméstica, ela ceifa vidas de mulheres, de homens e de crianças. Porque a minha filha, ela faz tratamento até hoje. A minha filha passa por psiquiatra. Ela tem vários problemas, tem problema com comida, ela engordou muito depois que o pai faleceu. Mas essa dor que a minha filha sente, essa marca que ficou, isso vai ficar quantos anos? Só com muito tempo, com muita terapia. Então, por isso que eu digo que é uma doença duradoura. Como que a minha filha vai ser como esposa? Quando ela teve um pai desse jeito, quanta ansiedade, medo ela vai ter? Passando os dias, eu tive muita dificuldade com essa mão. Hoje eu mexo os dedos, mas na época eu não mexia, porque o projétil que ainda está aqui, ele atingiu os nervos. E eu sentia como se queimasse muito a minha mão. Era como se a minha mão tivesse em carne viva. Eu ainda sinto algumas dormências aqui na mão. E aí eu não consegui mais trabalhar no Correio, onde eu trabalhava lá em Campinas. E eu já tinha me formado como psicóloga. Eu saí do Correio e abri meu consultório. E começou a chegar para mim, eu não falava desse assunto, não era algo que eu conseguia falar. Começou a chegar pessoas que mulheres que apanhavam, mulheres que sofriam coisas que eu tinha sofrido. E aí, um dia eu tive um sonho que eu fazia uma palestra para mulheres e falava sobre esse assunto, mas eu não tinha coragem. Um dia eu fui chamada para fazer uma palestra numa escola sobre depressão e ansiedade em adolescente. Não tinha nada a ver com o tema, mas era no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Aí eu pedi de licença para a diretora e falei assim, posso usar 10 minutinhos do tempo? Ela, claro. Aí eu falei, porque eu não acho justo comigo eu não falar desse assunto hoje, no Dia Internacional da Mulher. E foi aí que eu falei pela primeira vez. O resultado daquelas pessoas vindo até mim, me abraçando, falando, olha, que bom que você escapou com vida, me trouxe um conforto tão grande e começou a ajudar outras pessoas através da minha história, que eu nunca mais quis parar. Às vezes, dá uma vontadezinha, eu não quero mais falar nesse assunto, sabe? Porque hoje eu já estou casada de novo, hoje eu já tenho uma pessoa maravilhosa que me ajuda, mas essa ferida que eu passei, a dor que eu passei, que eu passo e que eu vou passar, que seja usado pelo menos para as coisas boas. Falar para os pais, para as mães que sofrem, enquanto elas continuam sofrendo, as suas filhas vão vendo isso, e você pode ter certeza que você vai ter um genro igualzinho ao seu marido, se esse ciclo da violência não for quebrado. Então, quando eu falo aqui, eu estou salvando a vida dele, do neném, da menina, de tantas outras pessoas, que a gente pode levar essa informação, que isso não é normal. E, como está escrito lá, né, em Mateus 25:40, nós somos filhos do rei. E quem toca na gente, a gente tem que ser guerreiro. A gente não foi chamado para ser pessoas só ovelhinha o tempo todo. Nós somos guerreiros, a gente tem que ir defender. Porque é bíblico, a mulher sábia edifica a sua casa. E edificar também é defender. É defender, isso aqui não está legal, isso não está normal. Buscar ajuda, buscar terapia de casal. E essa agressão pode sumir do meio das famílias, porque é uma doença que ela vai ultrapassando gerações. Com esse meu trabalho, eu faço trabalho em igrejas, escolas. Eu brinco, onde tem 2 pessoas para eu falar, me deram a oportunidade de falar, eu já estou falando para propagar o conhecimento. E quem se gostou da minha história, quer levar essa história para qualquer lugar, comunidades, outras igrejas que quer. Eu não
sou pregadora, eu sou psicóloga, então eu não falo com tanta eloquência com as pessoas, mas eu quero que a minha mensagem chegue nos corações das pessoas e a mulher fala, eu não vou mais sofrer violência, eu não aceito. E os homens também, porque muitos desses homens viram o pai bater na mãe, então acha que isso é normal eu chegar, é normal eu bater. Então, buscar ajuda e entender que não é normal. A gente precisa ser guerreiro o suficiente para dizer, aqui não, eu não quero, basta. E buscar ajuda, fazer terapia, quem for. Mas a gente não pode continuar nesse ciclo porque os nossos filhos estão vendo o que a gente está fazendo. O quanto que a gente está sofrendo e o quanto que a gente está batendo também. E eles vão replicar isso amanhã ou depois. Passa mais um, por favor. Já está no último. Gente, esse aqui é meu Instagram. Quem quiser, gostei da palestra, pode entrar no meu Instagram, mandar uma mensagem, falar com qualquer pessoa. Eu vou e faço essa palestra gratuitamente. Porque a minha missão de vida é que esse mundo seja um pouquinho melhor para as nossas crianças. Eu espero que vocês tenham gostado, era isso. E eu agradeço muito a oportunidade, a pastora, o pastor. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.